Eu quero fazer um apelo a você que me vê, que me ouve, para que você possa estar contribuindo com o avanço dessa obra. Obviamente, com tudo isso que tem acontecido, as nossas igrejas estão fechadas e não temos outra fonte de recursos, a não ser a fidelidade de todos nós, irmãos, no tocante aos dízimos e às ofertas. Então, através dessa conta que você vê aí na tela agora, você pode fazer uma transferência, aliás, você deve fazer uma transferência dentro das suas possibilidades, para que esse ministério ele não pare. Mas em nome de Jesus eu creio que nós teremos, segundo as suas gloriosas riquezas, todas as nossas necessidades supridas, e que ao final nós estaremos glorificando a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo possa direcionar esse culto, Pai, ainda que seja online. Mas nós sabemos que não há impedimentos para o Teu agir, não há impedimentos para a Tua presença se manifestar, Deus. E eu te peço que no nome de Jesus o Senhor possa tocar nos corações de cada pessoa que esteja ouvindo esse som sendo entoado, Senhor. Que o Senhor possa invadir as casas, Pai, com a Tua doce presença, com a Tua paz. Só o Senhor sabe, Pai amado, como cada um está. E eu peço, Pai amado, que o Senhor nos surpreenda essa noite. Que no nome de Jesus, Pai, a Tua presença venha de forma gloriosa, Pai. Nos envolva, nos abrace. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado, Deus. Porque Tu és o único digno de louvor, de honra e de glória. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É assim que nós choramos. Amém. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em tantas coisas, em outras pessoas. Eu procurei em outro lugar, em tantas coisas, tantas pessoas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Teu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte.
vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar, vou mergulhar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar, vou mergulhar, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Um fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar.
pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Pode vir queimar. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Pai, nós queremos mais da Tua presença, nós não nos conformamos com um pouco. Mesmo com o impedimento, Senhor, de nos unirmos fisicamente, nada disso foi capaz de ocultar a nossa fome, nada disso foi capaz de nos parar, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, potencializa, Senhor, a Tua igreja, aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede. Que esse tempo, Senhor, de isolamento seja um tempo, Pai amado, de reclusão, para buscarmos mais da Tua presença, mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Que nós venhamos a encontrar novamente o nosso lugar secreto, Pai, no nome de Jesus. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único
Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, 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 oh. Declare que Ele é santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo e não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo, incomparável. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso,
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, e não há outro digno de louvor, digno de louvor. Santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Declare que Ele é santo de todo o seu coração, diga. Só tu és santo, incomparável. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é um prazer, uma alegria muito grande poder estar chegando aí no seu lar, na sua casa. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Apesar de estarmos vivendo tempos difíceis, nós precisamos reconhecer que há um grande despertamento em várias áreas da vida, e a igreja tem sido especialmente despertada nesse tempo, para fazer a diferença, para levar a mensagem da verdade, da esperança e as boas novas, essa boa notícia de que Deus convoca todos os homens à salvação. E eu quero compartilhar uma palavra nessa noite com você, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 25. Na verdade, o texto é mais extenso, a base dessa mensagem ela é mais longa, mas para a gente ganhar tempo, eu quero ler a partir do verso 25, onde Jesus diz a 2 dos seus discípulos: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que estava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E levantando-se, se voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Vamos orar? Onde você estiver, feche seus olhos e vamos
buscar a presença de Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo de adoração que já tivemos e muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de refletir a respeito da Tua palavra, daquilo que o Teu Espírito está fazendo no mundo. Nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor fale poderosamente a cada um de nós, a começar de mim, Pai. Nesse tempo, Senhor, nós somos tão atacados com tantas flechas, Senhor, venenosas, com tantas notícias ruins, Pai, com tantas ameaças, que em nome de Jesus, a Tua palavra, ela fale mais alto aos nossos corações e que possamos ser visitados, Senhor, por essa fé sobrenatural que nos abra os olhos para um futuro cheio de esperança, onde a Tua glória nos aguarda, Pai. Em nome de Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. As decepções, as dores, as adversidades, elas têm uma capacidade especial de nos ensinar lições profundas e preciosas. É importante a gente olhar para o tempo de dificuldade, para os desertos da nossa vida, como um período pedagógico, um período de crescimento, porque a dor, ela nos ensina de uma forma incomparável. Mas é importante reconhecer que determinados níveis de dores, de dificuldades, de adversidades, elas podem causar um efeito desastroso, não apenas na vida física e emocional, mas principalmente na vida espiritual. Há lutas, há dificuldades e há dores pelas quais muitas vezes nós passamos e talvez você que me ouve esteja exatamente vivendo esse momento, não apenas por essa ameaça global que nós temos enfrentado, mas somado às suas próprias lutas, às suas próprias dificuldades, você sinta realmente, não apenas na carne, mas até no âmbito da fé, da confiança em Deus, da capacidade de enxergar Deus, você se sinta afetado ou afetada por esse nível exacerbado de adversidade, de dor. É normal nesse tempo nós encontrarmos pessoas que nos perguntam: pastor, por que é que nós temos que passar por tudo isso? Qual a razão da minha dor? Qual a razão das coisas parecerem tão sem resposta ou sem saída da forma como eu estou vivendo? De que maneira eu posso enfrentar tudo isso numa perspectiva positiva? Porque para mim é como se não tivesse alternativa, é como se cessassem todas as possibilidades de um fim proveitoso em tudo isso. E o texto que nós acabamos de ler, ele na verdade fala muito mais do que aquilo que nós lemos, porque esse texto é comumente conhecido como os discípulos no caminho de Emaús. E eu trouxe um novo título para essa mensagem, que se chama No Caminho da Incerteza. Jesus, ele abre os nossos olhos. E é sobre isso que eu quero falar com você, mas acredite, não antes do próprio Espírito ter ministrado ao meu coração. Porque como homem que sou, como gente também, algumas vezes, diante das dificuldades e das lutas, eu me sinto num beco sem saída. Eu posso contar situações na minha vida em que eu achei que não fosse conseguir chegar do outro lado. Talvez seja exatamente o momento que você está atravessando, mas eu quero que você entenda
que apesar dessa aparente incerteza, Jesus ele está presente e ele deseja abrir os nossos olhos para uma realidade que é dele. O texto que nós acabamos de ler fala desses 2 discípulos que saíram da cidade de Jerusalém em direção à cidade de Emaús. E eles estão partindo de Jerusalém e voltando, provavelmente, às suas cidades de origem, ou à sua cidade de origem, para voltar à vida antes do encontro e do chamado de Jesus para a vida deles. Porque há 3 dias atrás, eles haviam testemunhado a morte do Senhor. E durante esse período, o que lhes sobreveio foi a frustração, a decepção, a dor da perda. Você imagina que na expectativa dos discípulos, Jesus estava vindo para resolver a parada, mas para resolver esta parada da forma que eles imaginavam, com um poder político, para pôr um fim a toda a opressão do Império Romano. E agora Jesus estava morto. E nada do que eles haviam vivido nos últimos 3 anos fazia mais sentido. Eles estão voltando para Emaús e eles falam a respeito de toda essa carga de decepção e desse sentimento de fracasso, de falência. Eles não veem mais nenhuma perspectiva em relação ao futuro. E sabe, é nesse momento que Jesus se apresenta para eles. Esses homens, eles estão cegos pela força do desespero. Mas eu quero que você entenda que, independente de como você esteja se sentindo, Jesus ele deseja se apresentar a mim e a você. O que eu acho fantástico nessa história é que Jesus não apenas os vê, Jesus não apenas se aproxima, mas Jesus caminha com eles, Jesus compartilha com eles da palavra. Jesus não apenas fala, mas Jesus os ouve, porque aqui no verso 15 diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de compreender. E aí Jesus faz uma pergunta sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Quer dizer, Jesus não apenas caminha, mas Jesus se importa. Jesus quer saber como eles se sentem. Jesus quer saber como está o coração desses discípulos. E da mesma forma, mesmo que nós não consigamos enxergar tamanha dor que estejamos atravessando, dado o grau da crise, talvez não tenhamos esperança para sequer levantar a cabeça. Mas deixa eu dizer para você que Jesus te vê, Jesus conhece a tua situação, Ele se aproxima de você e Ele caminha com você. Mais do que isso, Jesus te chama para saber onde está a sua dor, como é que você está se sentindo. Jesus quer ouvir de você, de que forma Ele pode afagar o seu coração, a sua alma, de que maneira Jesus pode acalentar você nesse momento difícil. Porque Jesus provoca esse diálogo. E, segundo os estudiosos, Emaús está a uma distância de Jerusalém de entre 11 a 13 quilômetros. Quer dizer, não era uma caminhada curta. Eles iam caminhar e eles tinham muito para conversar durante todo esse trajeto. E da mesma forma, Jesus tem muito que conversar comigo e com você nesse caminho, nessa jornada que nós estamos enfrentando
e atravessando, mas saiba que Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida, com cada detalhe da minha vida. É verdade que nesses momentos de pressão e de adversidade, nós temos inimigos externos que trabalham para minar a nossa fé, para roubar da gente essa capacidade de confiar e de acreditar. É exatamente por isso que esses discípulos estão saindo de Jerusalém e indo para Emaús. É uma direção completamente contrária ao projeto que Deus tinha para a vida deles. Porque o projeto de Jesus para os discípulos é Jerusalém, fiquem em Jerusalém, permaneçam na cidade. No entanto, o grau de cegueira é tão grande que eles estão voltando para a normalidade, ou pelo menos tentando voltar para a normalidade das suas vidas. A palavra Emaús significa riacho quente. E para mim, essa é uma figura muito apropriada de alguém que está indo para um lugar de estagnação, para um lugar de relaxamento, para um lugar de mordidão, de apatia. E sabe de uma coisa? Jesus jamais irá se conformar de ver alguém a quem Ele ama e que no fundo Ele sabe que o ama também, saindo de um lugar de frutificação, de realização, de sonho e projeto, e voltando para um lugar de estagnação e de esterilidade. É por isso que Jesus vai ao encontro desses discípulos, carregado de amor, de paixão. Ele faz questão, mesmo ressurreto, de ir em busca desses dois discípulos. E sabe, eu vejo Jesus na minha casa e na sua casa. Eu vejo Jesus visitando a sua realidade, a sua empresa. Eu vejo Jesus visitando você no seu quarto e perguntando o que é que está no seu coração. De que maneira eu posso te ajudar? Olha, eu estou aqui, eu quero abrir os teus olhos, porque os meus sonhos na sua vida ainda não cessaram. Aquilo que eu tenho para você enquanto projeto ainda não morreu. Eu sou contigo, eu não vou te deixar, não irei te desamparar. Você vai atravessar e você vai viver os projetos que eu sonhei, que eu idealizei para você. É isso que a presença de Jesus faz com esses discípulos. E Jesus não fala de outra coisa, a não ser da palavra e de si mesmo. Aquela fé que estava morta na vida dos discípulos, aquela visão que havia sido cerrada, porque o texto diz que eles tiveram seus olhos fechados para não reconhecer a Jesus. E o termo original é cerrado mesmo, é bloqueado, é tapado. Eles tiveram sua visão impedida. Jesus agora vai ao encontro deles, para que eles sejam capazes de fazer o caminho de volta. E a terceira grande verdade que eu quero compartilhar com você hoje é que Jesus os vê e se aproxima, mas mais do que isso, Jesus nos ensina que a fé ela não pode ser baseada em algo que foi vivido no passado apenas. A sua fé, ela não pode estar pautada em memórias. Mas a fé, ela sempre deve estar pautada na palavra de Deus e numa experiência atual e viva com a presença do Espírito Santo. A minha e a sua fé, elas devem ser ativadas hoje. Talvez você olhe com saudosismo para o passado, olhe para os dias passados e diga, como foi bom aquela fase, por que é que eu estou vivendo esse hoje? Mas é nesse hoje que Deus quer revelar a sua glória. E eu sei que algumas experiências, elas servem de degraus para que a gente possa amadurecer na fé,
como esse momento que nós estamos vivendo. Para mim é mais um degrau que nós devemos subir nessa caminhada e nessa escalada, mas entenda uma coisa, a fé, ela precisa ser viva, a fé, ela precisa estar baseada na palavra de Deus, é o que Jesus está dizendo, pelo tanto que ele compartilhou, falando dos profetas, e olha que a repreensão que Jesus faz a esses discípulos é dura, ele diz, como vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E mais uma vez, Jesus está chamando a atenção para a ignorância na fé dos discípulos. O mesmo termo que fala entender, ou tardios de entendimento, significa ignorantes, tolos, como vocês são tolos, como vocês são bobos, por não compreenderem o que Deus deseja manifestar nesse tempo. E eu sei, irmãos, eu também sou gente. As lutas, as dificuldades, elas também me atingem. Mas o que eu estou compartilhando com você é aquilo que tem acontecido comigo nesse tempo. Sempre que eu me volto para esta palavra, sempre que a minha visão, sempre que a minha atenção está voltada para as promessas de Deus, para as profecias, sempre que eu me volto para aquilo que a Bíblia diz ao meu respeito, para aquilo que a Bíblia diz a respeito do meu futuro, o meu coração ele se enche de fé, a minha visão se abre e eu encontro forças para prosseguir na caminhada. E não é diferente com você. O Senhor deseja encher o seu coração dessa força, desse poder sobrenatural, dessa fé viva, que é capaz de te colocar na posição que o Senhor espera de você, no trilho de um caminho que vai te levar ao cumprimento de toda a vontade de Deus e dos projetos de Deus para a sua vida, independente das circunstâncias. Continuando o texto, esses homens insistem a que Jesus permaneça com eles em sua casa, sem saber que se tratava de Jesus. E Jesus cede aquele constrangimento, fica com eles, ceia com eles, e na hora da refeição, ao partir do pão, os olhos desses homens se abrem. E que coisa maravilhosa é a gente saber que Jesus não apenas se importa conosco, mas Ele abre os nossos olhos para a realidade gloriosa de que nenhuma das promessas de Deus podem falhar na nossa vida. Aqueles discípulos estavam naquela condição porque eles achavam que a morte de Jesus era o fim. Interessante que Jesus apareceu para outros discípulos e eles também não conseguiram enxergar. Maria achou que se tratava do jardineiro. Os discípulos que estavam pescando não conseguiram reconhecer Jesus até o milagre da grande pesca. E por pelo menos outras 10 vezes Jesus aparece para os discípulos. E nem sempre eles são capazes de reconhecer a presença de Jesus com eles. Mas o nosso Deus, Ele prova a grandeza do seu poder, a extraordinária manifestação da sua graça, pelo tanto que Ele nos ama, e pela afirmação e confirmação de todas as suas promessas sobre a nossa vida. Então creia no que eu estou lhe dizendo. O amor de Jesus por você não falha, ainda que as circunstâncias falem o contrário. Ainda que pessoas venham dizer o contrário. Porque eu creio que os olhos daqueles homens estavam cerrados por causa da lógica humana. É impossível você ver um morto andar, impossível ver um morto sentar para comer. Como eles poderiam acreditar que era Jesus? Eles só precisavam entender que a palavra de Deus, que antes havia sido dada a eles,
deveria inevitavelmente se cumprir. E se cumpriu através da ressurreição. Olha, irmãos, se esses discípulos tivessem ficado em Jerusalém e tivessem tomado uma atitude diferente, tudo isso poderia ter sido evitado, porque em Jerusalém eles poderiam ter a comprovação do véu rasgado. Em Jerusalém, eles poderiam ter trocado uma ideia com as mulheres que tiveram a visão do anjo, mas inclusive eles acharam que elas estavam loucas. Estando em Jerusalém, eles poderiam ter trocado uma ideia com Pedro e João, que foram os primeiros discípulos a chegar no túmulo. Mas eles, de pronto, jogaram a toalha. Claro, existe uma grande diferença entre a vida ideal e a vida real. E na vida real, eles desistiram, queriam voltar para casa, queriam voltar para suas vidinhas. Eles entregaram os pontos. Mas o mais extraordinário é saber que Deus nunca desiste de nós. Nós temos um Deus que não joga a toalha em relação a mim e a você. Ele nos ama tão extraordinariamente que Ele está presente conosco. Mesmo nesse momento de pandemia, de ameaça, de surto, saiba que o nosso Deus, Ele está do nosso lado. Ele tem expectativas de ouvir as nossas orações, os nossos gemidos e as nossas dores. O nosso Deus caminha conosco e Ele nos aponta não o caminho para Emaús, onde os riachos são quentes, mas Ele nos aponta para Jerusalém, onde algo extraordinário está para acontecer. E assim como naquele tempo, tudo isso preparava o ambiente para que o Pentecostes acontecesse em Jerusalém. Eu creio que Deus está preparando o palco para que nós tenhamos o maior avivamento da história em todo o planeta. Eu sei, irmãos, que o Evangelho tem sido pregado, especialmente através dessa ferramenta pela qual eu me dirijo a você, de uma forma como nunca foi pregado antes na face da terra. Nunca foi tão fácil ministrarmos a palavra. E eu quero encerrar trazendo a você essa boa perspectiva a respeito de tudo isso que está acontecendo. Porque ontem, no sábado, eu conversava com meu sogro a respeito dessa situação atual do mundo. E ele, obviamente, como um homem mais experiente do que eu, me dizia, olha, o mundo precisava parar. As pessoas, elas estavam tão frenéticas em direção à riqueza, a poder, a conquistar, a reter, que só algo dessa natureza seria capaz de fazer com que a humanidade parasse. E a nossa oração é de que ela não apenas pare, mas que com os seus corações elas se arrependam dos seus pecados, as pessoas venham se arrepender da sua maldade e se voltar de todo o coração para Deus. Talvez você esteja me ouvindo, mas esteja distante de um relacionamento com Jesus. É tempo de parar, mas não apenas parar. Reconhecer onde tem falhado e voltar-se de todo o coração para Deus. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E conhecendo as Escrituras como eu conheço, os sinais estão mais latentes do que nunca. É tempo sim da gente se voltar para Deus. O que aconteceu aqui é que os discípulos voltaram de Emaús para Jerusalém. Eles tiveram um encontro com os discípulos e ali mais uma vez Jesus apareceu para eles para confirmar tudo aquilo que estava escrito. Mas é importante para mim e para você
crermos em tudo aquilo que a palavra nos diz. Que nós possamos não ter a dúvida como um sinônimo de sabedoria, como alguns querem acreditar. Porque a dúvida, questionamento, muitas vezes só nos leva a um lugar de desespero e de incerteza. Mas que possamos nos orgulhar de ter uma fé muito bem fincada nesta palavra. E num relacionamento hoje, num relacionamento atual com a pessoa de Deus, através do seu Espírito Santo. E eu quero que você aplique esta palavra ao seu coração. Que em nome de Jesus, perceba a presença dele aí com você. Eu convido você a orar comigo agora, fechar os seus olhos, onde você estiver, se possível, inclinar a sua cabeça, em sinal de reverência ao nosso Deus, e vamos buscar a sua presença. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus incomparável. O Senhor revelou o coração de um pai que é apaixonado por seus filhos, pela sua criação, e que deseja de todas as formas atraí-lo, buscá-lo. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter corações sensíveis à tua voz, que os nossos olhos estejam abertos para a tua realidade. E eu te peço, vai ao encontro, Senhor, dessa pessoa que tem sofrido, Senhor, pressões na mente, Pai, dificuldades financeiras, Senhor, que tem sentido a ameaça da falência, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, por aquelas pessoas que estão preocupadas com a sua própria saúde, se conseguirão chegar ao final dessa crise, Pai. E eu oro para que o Senhor esteja guardando não apenas essa pessoa, mas esse lar, essa família, que as tuas mãos estejam estendidas e que mais do que nunca o teu Espírito Santo esteja se revelando, confortando, mais do que isso, fortalecendo. Deus, derramando um nível maior de fé, de entendimento, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia dessa geração e traga, Pai, um espírito de quebrantamento, de arrependimento, que em nome de Jesus as nossas igrejas não sejam mais as mesmas, que em nome de Jesus governos venham ser mudados, Pai, que haja uma grande transformação nesse tempo. Nós te pedimos, Pai, e que a tua palavra esteja chegando aos lugares mais distantes, Senhor, desse planeta, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém e amém.